Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 18. Glória a Deus. Versículo 1. Essa passagem se encontra também lá no Evangelho de Marcos. Mateus 18. 18 primeiro. O maior no reino dos céus. Amém. Essa passagem, né, se encontra também em Marcos, tá? No capítulo 9 e lá em Lucas, capítulo 9 também. Tá? Mas nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 1, 18 primeiro, que diz assim: Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. Amém? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Glória a Deus. Parabéns, né, Renatinha? Mais uma vez, né? Parabéns pelo seu aniversário. Deus abençoe. Eu quero deixar aqui, né? Eu quero que esse salmo, já foi falado aqui muitas coisas, foi falado, graças a Deus, né? De você, de como você era. Glória a Deus. Do que você era, do que você se tornou, do que você pode se tornar, né? Seria esse Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na angústia ou na adversidade. Então deixo para você que você tome isso também para você, entendendo e fazendo de Deus o seu refúgio e fortaleza, né? Como Deus falou aqui para a apóstola, realmente aconteceu isso, né? Uma certa feita, ela na angústia da situação, então Deus falou com ela, porque, como ela disse aqui, a gente tende a ficar angustiado, né? De acordo com a situação, pela situação, mas a gente tem que aprender. A gente fica, mas não devemos ficar. Essa é a condição que Deus quer que a gente esteja, que a gente cresça até alcançar a estatura de varão perfeito, para que a gente tenha nossa plena confiança em Deus, a gente faça de Deus realmente o nosso refúgio, entendendo que Deus é soberano, Deus está acima de todas as coisas, como tem vários versículos que mostram que Ele tem poder sobre todas as coisas. Se Ele tem poder sobre todas as coisas, né? Então a gente tem que estar consciente disso. Poxa, mas Deus pode tudo, Deus é o dono da vida, Deus é o dono do tempo, é Senhor do tempo. Senhor do tempo, porque é o seguinte, gente, Deus criou todas as coisas, entenda. E Deus criou o tempo. Só que Deus não criou o tempo para Ele, criou o tempo para nós. O tempo para Deus não existe, vamos dizer assim. Por isso que esse é o Senhor do tempo, porque Ele não existe. Não existe essa questão de relógio para Deus, não existe questão de dias, de anos. Isso não existe, isso é uma criação para nós, para a gente ter noção, né? De vida, nossa vida seria contada. Então Deus criou o tempo. Então Deus é soberano, Deus está acima de todas as coisas, acima de tudo, acima de todos. Ele está, nem vai estar, tá? Nem esteve, Ele está. Glória a Deus. E a gente só precisa acreditar nisso, a ponto de simplesmente, como criança, entregar nossa vida e deixar Deus cuida de mim.
praga nenhuma chegará a mim, mal nenhuma chegará à minha tenda, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu não serei, está escrito e é assim. Glória a Deus. Amém? E nós estamos aqui justamente para isso. Nós estamos, vamos fazer, já foi ensinado, a gente procura ensinar, a gente procura aprender, porque o que é aprender, gente? Né? O que seria aprender? Aprender seria adquirir conhecimento. Né? O que é que você vai para a escola? Você diz, eu vou para a escola para aprender. Então, o que seria aprender? Adquirir conhecimento. Tá? Bem? Adquirir conhecimento, informação. Tá? Aprendizado é isso. E a Bíblia diz que nós devemos conhecer Deus, nós deveremos adquirir conhecimento a respeito de Deus, da personalidade, do caráter, da capacidade, da força, do amor, da dimensão dele, do que ele faz, de como ele faz, do cuidado, do zelo que ele tem. Nós precisamos conhecê-lo. Meu povo perece por falta de conhecimento de Deus. A gente não sabe o que ele é capaz de fazer e a gente vive atribulado, ou com problemas, ou com dificuldades, ou com medo, ou com receios. Por quê? Porque a gente não conhece o Deus que nós servimos. E o propósito de estarmos aqui é esse. Glória a Deus. É adquirir conhecimento de Deus. Para quê? Para que a gente esteja cada vez mais próximo dele. Conhecimento de Deus. Glória a Deus. Conhecimento de Deus. Isso nos falta. E toda falta de conhecimento gera receio, instabilidade. Por exemplo, quantas pessoas têm medo, por exemplo, o Egito antigo tinha medo da noite. O que a noite faz? Nada. Absolutamente nada. Qual é o mal que ela faz? Nenhum. Mas eles tinham pavor. Não saíam à noite. Ficavam desesperados. Por quê, gente? Faltava conhecimento. Quantas pessoas têm medo, por exemplo, de trovão? Quem tem medo de trovão aqui? Ela tinha, né? Alguém tem aqui? Tem, né? Aqueles trovões que parece, tem trovão que parece que o céu está quebrou um pedaço, está caindo, né? Aí bota a mão na cabeça, agora vai cair um pedaço do céu. Glória a Deus. Mas devemos ter medo de trovão? Não. Por quê? Nós devemos nos alegrar, porque o trovão não faz mal nenhum. O que faz é o raio. Se a gente ouvir o trovão, então a gente tem, ô glória. Então, aquilo que poderia fazer mal já foi. Se você não ouviu o trovão, é que é o problema. O raio caiu na sua cabeça. Porque quem gera o trovão é o raio. E o raio mata. O trovão não. Então, se você ouviu o trovão, pode dar glória a Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus, estou livre, estou salvo. O raio já foi. Não caiu na minha cabeça. Glória a Deus. A gente normalmente não tem medo do raio, tem medo do trovão, né? Do barulho. Mas o que é o trovão? Dilatação dos corpos. Nada mais do que isso. Dilatação térmica dos corpos. O raio, quando passa, né, pela atmosfera, porque o raio ele tem. O raio não tem direção certa, né, gente? Por isso que se o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, o raio, não sei se você sabe, ele pode descer, ele pode subir, e ele pode passar de um lado para outro, de uma nuvem para outra, tá? Então o raio, ele tem, tá? Ele pode descer, pode subir. Não é só, o raio não cai só não, ele também sobe. É mais comum cair, mas ele também pode subir. E pode passar de uma nuvem para outra. Geralmente quando passa de uma nuvem para outra que é pior, né? Que é aquele trovão que vai caminhando, como se fosse caminhando.
Seria o mais assustador. Dilatação térmica dos corpos. A minha madrinha dizia que o trovão, por isso que eu tinha medo, o trovão era Deus bravo com a gente. Então, mas justamente, por quê? Porque sua madrinha ou não conhecia ou queria lhe causar terror mesmo, medo. E aí ela dizia assim, minha culpa é sua. Pior ainda, tá vendo? Ignorância e causando medo, usando a ignorância para causar medo. Então os raios, quando passam pela atmosfera, que ele gera calor, né? É uma fonte de calor, energia, calor, ele passa promovendo uma dilatação térmica. E lá em cima é frio, gente. Quando ele passa, aquece, dilata. Quando ele vai passando, vai dilatando. Quando ele passa, o próprio frio vai esfriando a massa e ela se choca, sem causar menor dano, mal nenhum. Glória a Deus. Mas, por exemplo, os cachorros, os animais, ficam aterrorizados nesse momento, né? Você já teve cachorro, o trovão? Coitado, eu tinha uma cachorra, uma vez eu estava indo lá para a prainha ver pai, quando começou a chover e trovejar, essa cachorra enlouqueceu, corria feito maluca de um lado para o outro. Eu, não vai acontecer nada, e ela não tinha jeito, era disparada, ia lá, disparada, e dava a volta, vinha disparada, como quem disse, meu Deus, socorra-me, para onde eu vou? Glória a Deus, tá certo, gente? Então, esse tipo, eu estou dando esse exemplo, porque muitas das vezes nós temos esse mesmo conceito com Deus. Nós temos medo, angústia, desespero diante de uma situação, porque nós desconhecemos o nosso Deus. Glória a Deus. Nós desconhecemos. Amém? Amém. Nós fizemos limpeza, né, nesses dias, então parabéns, tome isso para você. Coloque a sua vida na mão do Senhor. Diga, está aqui, Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. O Senhor é nosso socorro, a nossa fortaleza, refúgio bem presente na hora da angústia. Se a gente colocar a nossa vida na mão do Senhor, quem irá contra Deus? Não há quem possa. Não há quem possa. Amém? Nós temos os exemplos aí, né, bíblicos, de homens que assim fizeram: Daniel, José, Davi, e ninguém conseguiu tocar nesses homens, tá? Absolutamente. Nem mesmo a guerra, nem mesmo gigante, nem mesmo exércitos enormes, tá? Ninguém jamais tocou, por exemplo, em Davi. Na escravidão, Daniel, ninguém tocou naquele homem. Glória a Deus, tá? Então Deus está dizendo assim: se eu sou por vocês, quem será contra vocês? Amém? Então nós fizemos a limpeza, né, gente, esses dias aí da igreja, né? Eu quero parabenizar a todos, agradecer pelos que participaram, né? Dizer que Deus recompense vocês, e Deus recompensa, tá? Deus abençoe cada um de vocês, aqueles que quiseram e puderam, né? Vir aqui, estar aqui participando, fazendo. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Porque é Deus quem faz, é Deus quem dá a devida recompensa. Glória a Deus. Amém? Então a palavra de Deus, mais uma vez ela fala para nós, mais uma vez ela fala isso para nós, gente. E aqui nós temos professores, né? Professores, vai ter mais um aí, talvez tenha mais. Então a arte do professor, a função do professor é ensinar. Mas eu acho que as professoras daqui já devem entender que uma coisa é ensinar, outra coisa é aprender, né? Glória a Deus. Uma coisa é você ensinar e outra coisa é a pessoa aprender. A professora, os professores podem usar didática, podem usar alguns estímulos, alguma maneira na realidade seria estímulos, tá? Porque pela minha experiência eu aprendi que não se ensina, se aprende, tá? Então vocês estão ali para passar o conhecimento, mas vocês não estão ali para ensinar. Essa é a ideia real. A ideia é que os professores estão para ensinar, mas na prática os professores não estão para ensinar. Os alunos estão ali para aprender, os professores estão ali para dar oportunidade a eles, dar condições deles aprenderem.
né? O professor vai ser aquele que vai propiciar essa condição deles aprenderem. Mas o professor não ensina, o aluno é que aprende. Essa é a ideia. Então, bem assim aqui, né? Deus não ensina, a gente é que aprende. Por quê? Porque nós precisamos, tá? Amém? Tá? Amém? Essa é a ideia, tá? Vocês podem concordar ou discordar, é o direito, mas minha experiência mostra isso, tá? É preciso ter vontade, é preciso ter estímulo, é preciso querer. O aluno precisa querer, né? Por exemplo, eu fui um bom aluno, posso dizer, na área de exatas, mas nas outras, por quê? Porque eu não gostava. Então, se eu não gostava, o que é que acontecia comigo? Eu não me sentia estimulado a aprender. Para que eu quero aprender isso? Vou estudar só para tirar nota. Então, nunca fui bom em português, nunca fui bom em geografia, nunca fui bom em história, biologia. Glória a Deus. Só gostava de matemática, de física. Disso eu gostava. Eu aprendia porque eu gostava de fazer cálculo, gostava de fazer conta, gostava de resolver problemas. Então esses negócios aí eu tirava sempre boas notas. Nas outras só passava arrastado. Só estudava quando precisava. Amém? Então, ora, não tinha pessoas lá na sala que aprendiam, que eram bons alunos de português, de história? Eu não. Por quê? Se era o mesmo professor. Tá, gente? Então, às vezes o professor pode dar uma dica aí para vocês, não sei se vocês já sabem disso, se souber, amém. Se não sabe, absorva. Os professores podem arrumar uma maneira de fazer o seguinte, de despertar o interesse do aluno pela sua matéria. Né? Se é uma matéria que não gosta, história, são poucas as pessoas que gostam. Né? Português, são poucas pessoas que gostam, né? Geografia, biologia, então vou dar um exemplo. Eu não gostava de biologia, assistia às aulas a pulso e estudava a pulso. Até que um dia a professora chegou lá e fez uma didática. Pegou uma árvore, dividiu em 5 partes, né? Tronco, caule, raiz, caule, folha, flor, fruto. Dividiu a árvore em 5 partes, uma árvore frutífera, né? Em 5 partes, dividiu a sala em 5 grupos de estudo, tá? E disse o seguinte, olha aí, o trabalho é o seguinte, vocês vão pesquisar, né? Então cada grupo ficou com uma parte da árvore, né? O meu grupo, por exemplo, ficou com a folha. E ele disse, o trabalho é o seguinte, vocês vão pesquisar, cada um sobre o seu assunto, né? Quem é folha vai estudar, pesquisar, fazer um trabalho sobre folha, o outro sobre o tronco, o outro sobre isso daí. E vocês vão apresentar o seu trabalho, tá? Cada grupo, né? E depois vocês vão apresentar o trabalho escrito, né? E depois apresentar na sala de aula, dar uma aula sobre o assunto, tá? E depois vai ter uma prova com toda a árvore. Então cada grupo pesquisa, estuda, elabora o seu trabalho, dá aula, cada grupo, né, com a sua matéria, e depois seria a prova com toda a árvore. Amém? Essa seria a avaliação. E aquilo me estimulou, eu gostei daquela ideia, e aí eu comecei a pesquisar a folha, e eu ia para a biblioteca, e eu comecei a virar a folha, aí ela disse bem assim, professora, vocês precisam, qualquer dúvida, vocês venham me perguntar. E eu comecei, não sabia que folha tinha tanta coisa, gente, meu Deus, a folha é uma usina, tem coisa, não? Válvula, usinas de processamento, né, de quebrar a molécula da água, estômatos que regula a quantidade de água, é um universo. Inclusive até cristais dentro da folha, que aí eu comecei a pesquisar, me empolguei, e aí comecei a virar a folha no avesso, e estudo, e biblioteca, e enciclopédias, e livros, e pum. Olha só. Aí, quando eu tinha uma dúvida, eu ia a ela. Aí eu cheguei a esses cristais que lá não explicava direito o que eram esses cristais que tinha dentro da folha. Então eu fui a ela, professora, eu tenho uma dúvida aqui, um problema. Ela disse, o que é? Eu digo, a respeito dos cristais, desses cristais da folha. Ela parou assim e disse, peraí. Não precisa ir tão longe. Olha só. Não precisa ir tão longe.
Eu digo, mas está aqui, a senhora disse que era para estudar a folha, agora eu vou virar a folha pelo avesso. Não, 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 deixe isso para lá. Deixe esses cristais para lá. Aí eu, bom, tá bom, mas a senhora mandou estudar a folha, e eu ia estudar ela todinha. Então, o que aconteceu? Eu aprendi biologia muito nesse daí, mas por quê? Porque ela arrumou um jeito de me estimular. Não é diferente na fé. Muitas das vezes nós vamos para a igreja, a gente vem para a igreja e não aprende, porque não somos estimulados. A gente acha que vai chegar aqui, vai ouvir a palavra e vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada na vida da gente, os problemas vão continuar, e não é essa a verdade. A gente tem que chegar aqui estimulado, entendendo que Deus é o Todo-Poderoso e Deus pode e quer fazer uma transformação na vida da gente. Aleluias. Amém? Então nós tivemos aqui, né, a nossa limpeza aqui, nosso trabalho, e parece que nós tivemos, né, como seria? Atritos, né? Alguns atritos, mas nós já aprendemos na igreja que nós somos pedra. A gente aprendeu, pedra. E a pedra, para ser lapidada, olha as pedrinhas, olha, olha. Esses atritos, foi isso que aconteceu. Isso faz parte do processo de lapidação. Amém? Amém. Porque nós somos pedra. Gente, está vendo isso daqui? Vocês estão vendo isso daqui? Olha para a mão de vocês. Sabe o que isso significa? Quem me diz? Quem poderia me dizer o que significa? Vamos lá, gente, rapidinho. A gente não tem muito tempo, não. Diga aí, na prática. O que significa? Na prática, né? Não é aqui não, tá? É na prática. Isso aqui, ó, significa, na prática, resumindo, defeitos, problemas que nós temos. Então, olha, aqui sou eu, aqui é você. Eu tenho os meus, você tem os seus. Tá? Amém? E aqui, ó, vai gastando, eu com você, vai gastando o meu e vai gastando o seu, para a gente ficar sem defeitos, tanto eu quanto você. É isso que Deus quer dizer para a gente. No processo familiar, marido e mulher, no processo de pai e filhos, na igreja, um com os outros. Olha como nós temos melhorado aqui, nossa recepção, nossa alegria, né? Quando temos um aniversariante, antigamente, parabéns, tchau, vai embora. Deus lhe abençoe, seja contigo, amém? Hoje não, hoje a gente nós estamos começando a se alegrar realmente, que é isso que tem que acontecer, estamos começando a se alegrar realmente com o aniversário, né, do nosso irmão. Nós estamos começando a criar um laço, nós estamos começando a criar uma família, que é isso que nós temos que ser, amém? Amém. Glória a Deus. E é isso que essa palavra diz. Por exemplo, professores. Eu sou um pouco antigo, não sei como é que hoje está numa sala de aula, né? Eu creio que mudou, que aquele processo antigo de transmitir, né, na sala de aula através de um giz, eu acho que não existe mais, né? Ou existe? Agora é piloto, né? A lousa, o quadro negro, né? Que era verde, agora é branco, né? Ainda chama de quadro negro, né? Porque é a origem lá do quadro negro, glória a Deus. Mas vocês alcançaram a época do giz? Alcançaram? Pelo menos como aluno, né? Se não como professora, como aluno. Glória a Deus. Amém? Amém? Conversou. Aí, quando vocês alcançaram como professora, como aluno, eu sei que sim, mas como professora, não. Também? Pronto. Aí você dizia o quê? Quando chamava você, o aluno da hoje, diz, vem aqui, né? Escrever no quadro, riscar no quadro, aqui um dever, uma lição, responder e tal, certo? Vem aqui, ó, escrever no quadro, vem aqui riscar no quadro, seria. Aí eu pergunto, quem é que risca? É o giz que risca o quadro, ou é o quadro que risca o giz? O quadro é que risca o giz, né?
Mas a gente diz o quê? Vem cá riscar no quadro. Então a ideia que a gente tem é que o giz vai riscar o quadro. Mas na realidade é o quadro que está riscando o giz. Por que, que o quadro risca o giz e o giz não risca o quadro? Vamos lá, rapidinho. Bora, gente, me ajudem. Ah, porque o quadro é mais duro. Escute. Por que, que o quadro risca o giz e não o giz o quadro? Porque o quadro é mais duro do que o giz. Amém? Tá? Então o quadro é mais duro, o giz é mais mole, mais flexível, mais maleável. Então o quadro arranha ou risca o giz. Mas é o giz, escute, igreja, que deixa a sua marca no quadro. Olha aí. Pegou? Amém. Pegou? Captou a mensagem? Aleluia. Preciso desenhar, falar mais? Captou a mensagem? O Senhor nos coloca para nos aperfeiçoarmos. Deus nos coloca para nós nos amoldarmos, não é? Mas quem é que vai ser moldado mais facilmente ou mais rapidamente? O duro ou o mole? Por isso que o Senhor diz assim: quando te baterem na face, dê o outro lado. Quando te tomarem, quando te tomarem, levarem a capa, dê também a túnica, deixe levar. Sabe o que Deus está querendo dizer? Seja mole, seja flexível, seja moldável. Não seja duro, não, comigo é assim, quem manda sou eu, é do meu jeito, está errado, assim não. Você vai ser duro, você vai arranhar os outros, você vai riscar os outros, você vai lapidar os outros, mas você não vai ser lapidado. Glória a Deus. Você vai ter dificuldade de ser transformado ao longo da sua vida. Vão ser pessoas que vão chegar, vão se inclinar a isso, vão se inclinar a ordem, a direção. Se elas se inclinarem, se elas permitirem, elas estão permitindo ser transformadas, serem moldadas, serem aperfeiçoadas. Glória a Deus. Amém? E quando nós fazemos isso, olha, igreja, por isso que o Senhor disse: ame aos que te aborrecem, faça bem ao que eles fazem mal, porque os que fazem mal são duros. Quando você faz o bem, você está sendo flexível. E quando nós fazemos isso, igreja, nós deixamos a marca no outro. A gente deixa a nossa marca, a gente deixa a marca de Cristo. Outro momento da minha história na escola, que eu não gostava de português, por exemplo, eu tive dois momentos. Uma professora que era carne de pescoço, era osso, carne com osso, carne de terceira, de quinta. E tive outra professora que ela absolutamente era um filé, vamos dizer assim, era bem flexível. E eu era aquele aluno que gostava de fazer bagunça na sala de aula. Então essa professora, carne de pescoço, vivia brigando comigo, reclamando do que eu fazia. E eu vivia fazendo. E eu tomei um ódio dessa professora, que 3, 4 anos depois encontrei ela na rua, deu vontade de arrancar as orelhas dela, de raiva que eu tinha dela. Detestei ela, detestei a matéria, por causa dela. Mas anos atrás eu tive uma outra, que era flexível. Essa nunca me chamou a atenção, nunca brigou comigo, nunca reclamou. E eu sempre baguncei. Ela simplesmente, quando eu estava bagunçando, ela parava a aula. E quando a sala toda olhava para mim, e aí que eu via que estava todo mundo olhando para mim, aí eu ficava morto de vergonha. Aí eu olhava para ela, ficava pianinha. Aí ela simplesmente dizia: posso continuar? Aí eu: pode, professor, pode. Aí ela continuava. E eu voltava a bagunçar. E ela de novo parava a aula.
E ficava olhando para mim, todo mundo. Então esse foi o meu processo, foi o processo dela. Sempre maleável, sempre flexível. E eu sempre bagunçando, e ela sempre fazendo isso. Nunca reclamou comigo. Um dia, a marca dela ficou em mim. A gente vence e conquista, gente. Não é pela imposição, não, pelo amor de Deus, gente. Não é ter que ser assim, é do meu jeito. Bora, seu estúpido, seu corrupto, seu errado. Não é, gente. E aí um dia, olha só, eu baguncei. Um dia, eu parei, a marca dela veio até mim. Eu disse, que pessoa perversa sou eu, que pessoa ruim, que pessoa ingrata. E eu comecei a olhar para mim e me ver como uma pessoa horrível. Eu digo, eu tenho uma professora dessa que nunca reclamou comigo, nunca brigou, e eu faço o que eu faço na sala dela. Olha, a partir de hoje, escute, igreja, a partir de hoje, nunca mais eu bagunço na sala dela. Na dela, né? Que fique claro, nas outras eu continuei, mas na dela não. Então, quando era aula de português, era português que eu não gostava, aula de português, eu ficava um santinho, prestando atenção a tudo que era ensinado. A gente não tinha condições financeiras, a gente não tinha material na época. Então eu perguntei a ela, professora, olha, eu não tenho livro não, tá, para acompanhar, meu colega ali tem, eu posso sentar do lado dele para acompanhar a aula? Ela disse, pode. E eu, toda vez que tinha aula dela, eu sentava do lado desse colega para acompanhar a aula. A ponto de um dia ela chegar e dar uma explicação, ficar todo mundo assim. Ela, vocês entenderam? Todo mundo calado. Vocês entenderam? Ninguém entendeu. Eu digo, professor, eu entendi o que a senhora falou. Eu entendi. Ela disse, você viria aqui na frente explicar para os seus colegas? Eu digo, agora mesmo. Vou lá. E cheguei lá, ó, pá, é assim. Foi isso que a senhora ensinou. Ela disse, parabéns, foi isso mesmo. E eu passei a ser um aluno nota 10. Olha só. Diga-se por sinal em Português. E um aluno exemplar em português. Com essa professora. Lembre que foi a mesma matéria com professoras diferentes. Né? Isso foi lá pela 7ª série com essa professora. Essa outra foi no 2º ano do científico. Odiei essa professora. Quebrei o pau o ano inteiro com ela. Não teve jeito. A outra. Aqui ficava reclamando. Aqui ficava murmurando. Aqui era dura, gente. Entenda o que Deus quer dizer para a gente. Ele disse que quando a gente é flexível, a gente primeiro está a gente se permitindo ser transformado. Ele disse, olha, se vocês não forem como criança, não vão entrar no céu, gente. A criança, ela permite ser corrigida, ser orientada. Está entendendo? A criança recebe, adulto não é assim, eu não vejo assim, não é desse jeito, não é como você quer, é como eu quero. Isso é adulto. Aí ele diz, adulto não entra no céu. Se você quer impor as coisas, você quer impor o seu modo de ser, você quer impor o seu pensamento, você quer impor o que você quer, o seu jeito, você não vai entrar no céu. Por quê? Porque você, ó, aí essa aqui é mais flexível, daqui a pouco esse está lisinho, preparado, sai, vem outro, está preparado, sai, vem outro, está preparado, sai, vem outro, e você nunca se prepara, porque tu é duro, viu? Tu é duro de coração, não aceita correção, não aceita instrução, não aceita orientação. Tá, gente? A gente não perde não, quando a gente ouve e obedece, quando a gente aprende, tá? Então que a gente tome lição disso, que a gente receba isso, entenda isso, que a gente não pode ser duro, a gente só vai transformar e ser transformado, tá? Quando nós estivermos com os outros. Número 7, lembre disso, é o número da perfeição, tá? A numerologia bíblica, né, que tem aí a numerologia aí fora, mas na numerologia bíblica, o número 7 representa a perfeição, tá? 7 dias, né, o Senhor fez o mundo, né? 6 com o 7 ele criou. 70 semanas ele determinou sobre o povo de Israel para refazer tudo, né? Então, 7 e seus múltiplos. Sabe por quê, gente? Gente, preste bem atenção para a gente concluir, tá? Vamos embora. 7 é 3 que representa Deus, mais 4 que representa o homem. Tá? Amém? Escuta. 3, Deus, 4, o homem.
quando junta o homem com Deus, quando o homem se submete a Deus, seja no casamento, pai, mãe, filhos, quando o pai se submete a Deus para criar seus filhos, para conduzir a sua esposa, quando a esposa se submete a Deus para criar seus filhos, para cuidar do seu marido, quando os filhos se submetem a Deus para cuidar dos seus pais, para obedecer, para submeter a igreja, quando se juntam os 7, o 3 mais o 4, é perfeição. Então vai ser um casamento perfeito, vai ser uma família perfeita, vai ser uma igreja perfeita, tá certo, gente? Amém? Mas nós precisamos, juntar, tá? A gente com Deus. Só existe a perfeição se nós estivermos unidos a Deus, tá? E é isso que o inimigo veio fazer, desligar para nos tornar imperfeitos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.